Boa noite, tudo bem, Daniele? Seja bem-vinda ao nosso programa, prazer. viu? Prazer é nosso. Obrigada. Olha, sabe que é uma coisa muito interessante que a gente sempre ouviu falar sobre os alimentos integrais, né? Sim. Muitas das pessoas ficam perguntando, falando assim, poxa, mas é verdade que o alimento integral é muito melhor do que os outros Do que o alimentos? alimento Qual, comum. qual que é a diferença, na verdade, dos alimentos integrais para os demais? Para que Os as pessoas alimentos entendam. comuns, né? Os alimentos integrais, o que eles oferecem? Eles oferecem um poder nutricional maior, né? E foram alimentos que não foram manipulados pela indústria, né? Então, assim, às vezes a gente não sabe, é um alimento íntegro, que ele saiu direto da colheita. Tem as suas né? propriedades garantidas, é isso? 100% garantido. Então, ele tem mais fibra, ele é riquíssimo em fibra, vitaminas e minerais, né? O alimento que é manipulado pela indústria, que são os refinados, eles perdem quase que muita parte desse nutriente aí, que eu vou te explicar um pouquinho melhor depois, o que não foi manipulado, o que foi... Mas essa é a vantagem aí do nosso alimento integral, é manter as propriedades nutricionais dele. Qual que é a composição dos alimentos integrais? Ele é composto de fibras, vitaminas e minerais. Eles têm bastante... O principal são as fibras. Agora é engraçado, né? A gente já ouviu falar de integrais e orgânicos. Tem alguma diferença entre um e outro? O alimento integral, ele pode ser orgânico. O que é um alimento orgânico? É um alimento que ele foi cultivado sem agrotóxico. Ah, entendi. Né? Tá. Então, é assim, vamos pensar num trigo, né? O trigo integral. Ele foi cultivado sem adição de agrotóxicos, sem colocar uma contaminação tóxica. Então, ele é 100% orgânico. Então, ele é um alimento bem mais saudável, né? Então, assim, imagina um alimento integral e ainda mais natural possível, porque ele não tem nenhuma adição de agrotóxico. Então, essa é a diferença do integral e o orgânico. Se ele não fosse orgânico, ele teria sido feito, teriam colocado substâncias para aumentar o cultivo, né? Então, aí você acaba até absorvendo um pouco dessa toxicidade no alimento. Entendi. No caso, por exemplo, de uma pessoa que está fazendo algum tipo de regime ou que tem uma restrição alimentar, Certo. Os alimentos integrais podem ser consumidos? Podem ser consumidos sim. Os alimentos integrais, o que a gente tem que lembrar? Que eles têm calorias, né? Ah, As sim. pessoas às vezes confundem alimento integral com alimento calórico, né? Alimento integral tem caloria? Tem caloria, tá, gente? Então, assim, não é porque ele é integral que ele não é calórico. Então, assim, vamos dar um exemplo muito simples. Um arroz. Ele tem um arroz integral e um arroz branco. Ele tem praticamente a mesma caloria de um alimento normal, um do outro, tá? Então, assim, é uma vantagem você consumir, por quê? O integral, porque ele tem mais fibra, né? A fibra, ela dá mais saciedade, ela tira a sua fome. Então, ela faz com que você coma menos. Então, quem está em processo de emagrecimento, ela vai te deixar, assim, um período mais tempo com fome, ela vai absorver a gordura corporal também, tá? Que está no metabolismo corporal, que está no metabolismo. Então, ela vai fazer essa vantagem. Quer dizer, na verdade, então, eu tenho que optar pelo integral para que eu tenha um pouco mais de saciedade e que eu tenha as fibras garantidas, que o trato Com certeza. todo do organismo é E bem também melhor. pela parte glicêmica, né? Ah, sim. Porque os alimentos integrais, eles entram de forma mais lenta no seu metabolismo. O alimento branco, né, a farinha, vou falar sobre uma farinha branca, que é mais fácil de entender. Ela entra uma quantidade de glicose muito rápida. Tá? Quando é integral, ele vai entrando mais lentamente por causa das fibras. Então, você não sofre aquele pico de glicose. Então, quem quer emagrecer, o importante é manter uma glicose mais baixa no metabolismo, né? A mesma coisa com relação, a gente estava falando do arroz, então eu substituo aquele branco pelo integral, é isso? Com certeza. O arroz branco nada mais é do que o arroz integral polido. Ah, entendi. Tá? Eles Então, tiram aquela capinha. Exatamente. Onde está a vitamina do integral? Na casca. Tá? Ali você encontra uma fonte grande de fibra, de vitaminas e minerais. Então, eles vão para um sistema de refinamento, que é polido e retirado. Aí, o que sobra? O amido. Pois é. Amido e carboidrato. Sobra um pouquinho de algumas substâncias, assim, de alguns nutrientes, mas é muito pouco. Nós vamos até a nossa bancada, porque o Tiago está me soprando aqui no ouvido, ele falou assim, vai lá que tem o arroz para mostrar para todo mundo. Vamos lá. Então vamos lá, tem aqui alguns alimentos, não é isso? Isso. Para a gente mostrar para as pessoas. Vamos começar então pelo arroz, já que falamos tanto de arroz. Esse aqui é o integral. Esse aqui é o arroz integral, tá? Como Tá. que você pode ver, ele é um pouquinho mais escuro.
Tudo que é integral, ele tem essa coloração mais escura. Por quê? Porque é a casca aqui, dele. Tá com o Chicão, né? Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui, ele tem uma casquinha, é isso? Isso, essa casca é onde está a fibra. Fibras, vitaminas, os minerais. Então, essa casca, ela é retirada no sistema de polimento que vai ficar esse arrozinho branco aqui. Aí ele fica assim, Isso, é isso? vai ficar assim, esse arroz Deixa eu branco. mostrar aqui, ó. As pessoas acham, eu não gosto do arroz integral, né? Porque acha que é um outro tipo de Eu arroz. derrubei aqui, ó. Mas é o mesmo arroz. Quer dizer, é o mesmo arroz, só que esse aqui tem aquela casquinha e esse aqui não Exatamente. tem a casquinha. Exatamente. Aqui ele foi polido, mas você tirou toda a vitamina do seu arroz. Olha que coisa. Vou mudar, então vou começar a comer só arroz Pode integral. mudar, pode E o mudar. sabor? O sabor ele é um pouco mais duro, né? As pessoas acabam não aceitando muito porque ela é hábito. Nós crescemos comendo arroz branco, então o sabor é um pouco, mas é hábito de costume. Se você acostumar, Por exemplo, aqui nós temos também outros dois exemplos no caso dos pães, é isso? É, Esse primeiro aqui, esse é um pão integral, tá? É um pãozinho francês integral, que é o pãozinho que é consumido muito no café da manhã, né? E esse é um pão de farinha. esse é o famoso pãozinho francês. Exatamente. Como é feita essas farinhas? É feito, você pega o trigo, né? O grão de trigo e passa pelo sistema de refinamento. Para fazer a farinha de trigo integral, ela só é moída, ela não foi processada. Então Posso abrir aqui para a gente ver como é que é por dentro? Então você consegue manter as propriedades da farinha integral, tá? Porque ela só foi moída e aí você consegue trabalhar. Você pode perceber que ele é um pouquinho mais seco, igual o arroz, também um pouquinho mais seco, mas é pela consistência por ter as fibras, por ter toda essa casquinha aí que ela deixa ela um pouquinho mais dura. E no caso do pão, ó, esse aqui é Esse daí já é um pouquinho mais macio, Esse né? aqui já tem água na boca, não sei porquê, viu? Essa hora ainda, Não dá água na né? boca esse pãozinho aqui, ó. Mas eu não posso comer pão, eu tenho evitado de comer pão. É bom? Ai, E agora, assim, né? para padaria não, né? Depende. Eu prefiro, vamos falar sobre o pão integral, que é muito melhor, Uhum. né? O pão integral, ele vai te oferecer fibras, ele vai te oferecer nutrientes. Agora, esse trigo aqui, ele foi refinado, né? Vamos pensar que esse trigo, ele quase não tem nutrição nenhuma, né? Então, ele foi processado demais. Então, a maior parte dele ficou carboidrato e calorias. Isso só ficou o que é carboidrato e calorias. Exatamente. E agora, eu não sabia disso. Macarrão integral, é Sim, isso? macarrão integral. É esse mais escurinho aqui. Esse mais escurinho. Você percebeu que os alimentos integrais são todos mais escuros? Pois é, por que acontece Por causa da isso? casquinha. A casquinha? A casquinha, ela permanece essa coloração, Então, mas né? a massa, ela não é feita. Ela é feita, mas Então, como por foi que feita? fica escurinho, então, no Porque caso do ele foi macarrão? usado a farinha de trigo integral. Ah, entendi, que ela é mais escura mesmo. Exatamente. E aqui foi usada a farinha processada. Tá. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma receita, né, com ovos, que até transformaram no macarrão, mas aqui foi usada a farinha de trigo integral, que é a farinha íntegra, né, que é a farinha que tem a casquinha, que foi moída, que ficou as vitaminas, e foi adicionado ovos para virar o macarrão. E aqui aí foi a farinha o normal. trato do macarrão no organismo é bem melhor, então, ele sendo integral. Sim, com certeza. Todo integral vai ser muito melhor, muito mais benéfico. Agora nós chegamos num ponto aqui que é complicado, né? O açúcar. O açúcar. É isso mesmo? Esse aqui é um açúcar integral e esse aqui é um açúcar refinado. Esse é o açúcar mascavo ou Um não? açúcar mascavo. É o açúcar mascavo, é o açúcar mascavo. integral? O açúcar mascavo é o açúcar integral. Tá? Então, ele passou por um processo de refinamento, Tá. onde vira o açúcar branco. Ou seja, né, ele consegue... Lembrando que açúcar é açúcar, né, gente? Então, assim, falar, vou consumir um açúcar porque ele é um açúcar integral, mas açúcar é açúcar, né? Só que perdeu praticamente quase todos os poderes nutricionais do açúcar. E no caso do açúcar demerara? É um outro tipo de processo, um processo depois do mascavo. Quer dizer, é entre este daqui e este daqui, Esse é daí, isso? exatamente. Então, ele não perdeu 100%. Quanto mais processado, menos poder nutricional. Agora, qual deles é melhor? O demerara ou o mascavo? Mascavo. O mascavo? A gente começa pelo mascavo, depois você desce. Que coisa, não? Esse aqui é o mais refinado pela indústria. Olha, tem uma pergunta aqui da Mirna, de Caraguatatuba. Ela está perguntando qual que é a diferença do leite em pó integral e do leite em pó instantâneo.
É que o integral, ele é o leite de pó instantâneo? Isso. Integral instantâneo, leite de pó porque deve ter aquele É que o instantâneo é mais rápido, né? Você faz mais rapidamente, É mais rapidamente, exatamente. Só essa diferença. Só essa diferença, ele é instantâneo. Qual, por exemplo, o alimento que o brasileiro menos consegue consumir na forma integral? Menos o pão. O pão. Eu acho. E o que mais é de fácil aceitação? O macarrão. O macarrão. O macarrão. E o que eu mais acho fácil para consumir seria o arroz, né, do dia a dia. Você sabe que se a gente colocar arroz integral com feijão, você consegue a mesma quantidade de proteína de uma carne, de um frango, de um peixe? Olha só que Exatamente. coisa. Então eu posso substituir e não comer, por exemplo, carne. É que assim, tem outras vitaminas, né? Tá. Mas você consegue substituir. Por que criança come arroz e feijão e fica forte? Por que as pessoas às vezes não conseguem, por um poder aquisitivo, ter carne, ter frango e consegue, né, ter uma qualidade de vida tão igual a qualquer outra pessoa? As pessoas esquecem que o arroz e o feijão, principalmente o integral, você junta essas duas substâncias, você contém uma proteína muito íntegra. Agora, do feijão, aquele marronzinho e o feijão preto, tem diferença? Muito pouca, mas um é diferente. O melhor feijão, que tem mais proteína, é o azuki. É um feijão vermelhinho. Azuki? Azuki. Nunca ouvi falar. É um feijãozinho azuki, é um feijão mais proteico que tem. Agora, tem uma pergunta muito legal. Estamos falando de arroz e feijão aqui, que aliás é a preferência do brasileiro, né? Vem de lá de Dracena, São Paulo, a pergunta. Fábio pergunta para a convidada qual é a diferença do arroz normal e o parabolizado. Parabolizado, exatamente. Passou pelo integral, do integral vai para o parabolizado, que é um sistema de cozimento bem lento e que depois vai descendo. É toda uma questão de processo, tá? Então, o arroz integral, depois vai para o parabolizado, depois vai para o branco. É uma questão de processamento. Então, ele perde um pouquinho menos até chegar no branco. Tem gente perguntando por que o integral é mais caro se tira menos Com a certeza, casca. né? Tudo que é mais saudável é mais caro. É mais caro, Olha né? os alimentos orgânicos, né? Quanto eles são saudáveis, sem agrotóxico e quanto eles são caros, né? Para a gente encerrar, o Edson de São Paulo pergunta o seguinte, tudo que é integral contém mais sódio ou sal? Depende. O alimento integral íntegro, ele não vai conter sódio ou sal. Depende da indústria, como ela vai manipular esse alimento. Né? Se a gente pegar uma bolachinha, vou dar o exemplo de uma bolachinha integral. Aí você pega ali, bolacha integral, 100% enriquecida com ferro, né? Na frente ela tá linda. Sim. Você vira o rótulo, começa. Maltodestrina, sacarina. As pessoas não sabem o que é isso. É açúcar, é sal, é sódio, né? Então, não é para a gente pensar se contém um alimento íntegro, não contém. Agora, o alimento processado, aí depende, aí com certeza. Queria agradecer muito sua presença, hoje foi muito bom o papo com a gente. Obrigado, viu, pelas dicas. Foi um prazer.